tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, o professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, que é com muito gosto que eu conheço também hoje, mais diretamente pela primeira vez, porque já nos tínhamos encontrado na Academia Portuguesa da História. É um profundo gosto para mim estar aqui nesta instituição e é também um profundo gosto pertencer a ela na qualidade de investigador, e isso deve-se ao meu caro amigo, Dr. Eurico Dias, que foi por iniciativa dele que me foi feito o convite para de facto estar a pertencer ao Centro de Investigação, e esta é a minha primeira colaboração, espero que a primeira de muitas, porque vejo que efetivamente é um centro de investigação bastante dinâmico, com muita gente, e isso também me honra bastante. Se me permitem, então, eu iria seguir a cábula que tracei para hoje, sentado, com licença. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma ressalva inicial que se prende com o meu título, Os Tribunais Episcopais em Portugal e no Brasil, 1676-1822. Porquê 1676 a 1822? A primeira data deve-se, de facto, pela situação de que é uma data marcante no que diz respeito à história eclesiástica e religiosa de Portugal e do seu Império, porque 1676 é a data a partir da qual são criadas novas circunscrições eclesiásticas no Brasil. Isso é muito importante do ponto de vista dos tribunais. Porquê? Porque estes tribunais, que tinham sede nas dioceses, portanto, só funcionavam existindo dioceses. E, de facto, o Brasil, durante muito tempo, durante os primeiros séculos da colonização, esteve estruturado em apenas uma diocese, a Diocese da Bahia. Em 1676, a Diocese da Bahia é elevada à arquidiocese. Isto significa que o Brasil, a partir de então, passa a dispor de códigos normativos próprios, passa a dispor também de uma estrutura própria, e a partir desta data começa a criação de novas dioceses, e isso é muito importante para o meu estudo, porque é a data a partir da qual eu consigo fazer uma comparação com a realidade de Portugal, que era profundamente diferente. Existiam muito mais dioceses, muito mais bem estruturadas. Hoje em dia temos essas fontes, podemos estudá-las, mas comparar com a realidade do Brasil, que é esse o meu foco, tem sido sempre esse o meu foco, só era possível a partir de 1676. E, portanto, esse é, digamos, o período em que eu arranco para a minha análise e termino em 1822, que é, como sabem, o fim do período colonial. Portanto, digamos que, em termos cronológicos, é esse o meu fito. Ora bem, tem sido escassa a atenção que as historiografias portuguesa, brasileira, espanhola e italiana têm dedicado ao estudo do Tribunal Eclesiástico de primeira instância, sobre o qual se dedica esta conferência, os tribunais diocesanos, vulgarmente denominados auditórios. Eu eximei de traçar aqui um estado da questão, por ser maçador a fazê-lo, porque prefiro, no tempo que disponho, abordar aspectos mais concretos para o conhecimento do que foram, na realidade, estes tribunais. Sublinharei a breve trecho, no entanto, que não obstante a renovação crescente da historiografia neste campo temático, operada nos últimos anos, sobretudo por parte de uma série de jovens investigadores, alguns deles relacionados entre si e com a pretensão de executar um trabalho tendencialmente mais poliédrico, no sentido de uma aposta num foco analítico virado para as duas margens do Atlântico, que, convenhamos, o método comparativo não tem sido ainda muito experimentado na historiografia, mas, à parte disto, são ainda muitos os aspectos que se desconhecem acerca do funcionamento dos auditórios eclesiásticos luso-americanos. Portanto, fazer uma pergunta inicial: que tipo de tribunais eram estes e como é que funcionavam? Ora bem, no quadro da hierarquia eclesiástica judicial, os auditórios eram apenas tribunais ordinários de primeira instância, existindo naturalmente outros juízos religiosos para os quais era possível apelar, os chamados tribunais de segunda, terceira e última instâncias. Os magistrados que os superintendiam eram os bispos, assessorados por outros oficiais. A segunda instância era constituída pelas relações eclesiásticas,
tribunais que tinham sede nas cabeças das dioceses metropolitanas. A terceira instância era constituída a partir do século XVI pelo Tribunal da Nunciatura ou da Legacia. Este tribunal, os auditórios eclesiásticos, ou juízo eclesiástico, tinha ainda jurisdição de segunda instância para as causas das dioceses metropolitanas e dos territórios isentos de qualquer diocese. Era também possível apelar de determinada decisão judicial tomada pelos tribunais religiosos para os tribunais régios, nomeadamente para a Casa da Suplicação, para o Tribunal da Relação e ainda também para a Santa Sé. A jurisdição dos auditórios das duas margens do Atlântico, fixada nas Constituições e nos Códigos de Direito Canónico, espraiava-se, de acordo com a linguagem da época, por duas situações distintas, quanto à pessoa e quanto à matéria. Ratione persona, ratione matéria. Quanto à pessoa, este tribunal tinha alçada sobre todo o clero secular. Quanto à matéria, isto é, à natureza dos delitos, designadamente os pecados públicos, tinha competência para julgar todos aqueles que os cometessem, independentemente de serem leigos ou eclesiásticos. Portanto, como vêem, era um tribunal com uma abrangência jurisdicional bastante grande. O sistema judicial eclesiástico estava, portanto, estruturado numa rede hierarquizada de tribunais e a aplicação da lei era exercida com base nas constituições sinodais e regimentos dos auditórios, a elas anexos, e nos códigos de direito canónico. Era isto que constituía a norma pela qual estes tribunais se regiam. Os auditórios eram órgãos colegiais, compostos por vários ministros, e era similar à ação que exerciam no Reino e no território colonial brasileiro. Os salários dos oficiais que lá laboravam não eram, em regra, fixos, auferindo estes de acordo com a natureza e a quantidade dos casos que tinham em mãos. Para ocuparem os respectivos cargos, deveriam cumprir certos requisitos relativos à conduta, idade, limpeza de sangue e formação. O modelo organizativo das instâncias de governo diocesano gravitava em torno de dois órgãos. O juízo eclesiástico era composto por dois órgãos, e isto acontecia tanto em Portugal quanto no Brasil. O primeiro órgão era a mesa episcopal, também designada mesa do despacho, e o segundo órgão era o auditório eclesiástico propriamente dito, os quais reuniam semanalmente em dias estipulados nas Constituições e também nos regimentos dos auditórios. Provisor e vigário-geral eram, respectivamente, os oficiais superintendentes destes órgãos. O provisor superintendia a Câmara Episcopal e o vigário-geral, normalmente, era o juiz do auditório episcopal. Eram múltiplos os espaços físicos onde decorriam os vários atos da burocracia jurídica, nomeadamente o paço episcopal, da residência do bispo, o auditório, que, em alguns casos, tinha edifício próprio, e as respectivas residências de alguns oficiais. É curioso notar que, nesta época, alguns oficiais laboravam nas suas casas e as suas casas eram consideradas também espaços físicos do juízo eclesiástico. Nomeadamente os escrivães eram um tipo de oficiais que normalmente laboravam em suas casas. Finalmente, o juiz eclesiástico diocesano deveria ter um aljube destinado a cerrar em cativeiro os réus que deveriam ser presentes às sessões de audiência e ao cumprimento das penas. Para agilizar a administração da justiça e melhor governo do bispado, sobretudo nas áreas mais extensas e populosas, havia arcipestres, portanto, vigários forâneos ou da vara, como também eram chamados, que tinham jurisdição sobre todas as causas em que o pagamento das custas ou penas pecuniárias fossem de pequenas quantias, podendo prender os culpados. No Brasil, estes vigários forâneos assumiam um protagonismo ainda maior do que em Portugal, no quadro do governo judicial diocesano, porque o Brasil era um território imenso, com dioceses de limiares superlativos, muito maiores do que os limites das dioceses portuguesas, e onde os mitrados, portanto os bispos, tinham naturalmente dificuldades em estender o seu braço judicial. E, portanto, por esta situação, estes oficiais no Brasil assumiram um papel fundamental
e muitas das vezes até extravasaram o quadro das suas competências e por vezes foram instalados processos porque eles excediam as suas competências para lá daquilo que estava na norma. Em relação aos trâmites processuais, em relação à maneira como os processos decorriam, não há diferenças, não notamos diferenças na documentação entre os auditórios eclesiásticos do Reino e da colónia brasileira. A abertura de um processo judicial iniciava-se com a formalização da denúncia da autoria de pelo menos 2 pessoas, as quais poderiam ter origem nas visitas pastorais ou ocorrer por iniciativa de qualquer indivíduo que as fizesse chegar ao auditório eclesiástico. Voltando ainda à questão das vigariarias da vara, penso que é importante sublinhar que até meados do século XIX conhecem-se ainda com algumas dificuldades em relação a algumas dioceses, onde não temos muitas fontes que nos permitam estudar isso, mas conhecem-se 2 tipos de subdivisões diocesanas que podiam não se sobrepor no espaço de uma mesma diocese e que, em alguns casos, teriam origem nas divisões medievais dos bispados, que eram os arciprestados e os arcediagados. Os arciprestados eram uma unidade destinada a proporcionar um melhor exercício da justiça episcopal e da administração eclesiástica. Já os arcediagados, que compartimentavam o território, sobretudo para efeitos da visita pastoral, era uma unidade que existia apenas do ponto de vista mais administrativo, digamos assim. E, portanto, os arcediagados e os arciprestados eram... Os arciprestados tinham o arcipestre, o tal vigário forâneo, que tinha jurisdição em relação às causas menores, ditas menores, mas existiam outras dioceses onde a repartição era sobretudo feita por arcediagados, que era o caso aqui de Santarém, e por isso é que eu queria sublinhar esse aspecto. Santarém era dividido por arcediagados, existia inclusive um vigário-geral, portanto um oficial com uma importância fundamental na gestão judicial, digamos, do quadro da arquidiocese de Lisboa. Isso não acontecia em todas as outras, mesmo em Portugal. Por exemplo, a Coimbra, que tenho estudado mais profundamente, era organizada sobretudo em arciprestados e o vigário forâneo não tinha nem de perto nem de longe o poder jurisdicional que tinha o vigário-geral do arcediagado de Santarém. Em relação à praxe processual dos auditórios, ela poderia diferir de acordo com o delito em causa, mas desenrolava-se nos mesmos moldes, consoante os réus se tratassem de leigos ou de clérigos. Portanto, não há grandes diferenças nos processos em relação ao réu ser leigo ou ser clérigo. A praxe processual verificava-se da mesma forma, independentemente do tipo de réu. Apenas há algumas diferenças no que diz respeito às causas sumárias, porque as causas sumárias eram despachadas de forma breve e as causas ordinárias requeriam outras solenidades processuais, como por exemplo o libelo, que era a acusação, a contestação da lite, que era, digamos, a defesa, ou as várias partes em que se estruturava a defesa, a conclusão da causa. Portanto, as causas ordinárias exigiam mais articulados processuais e as causas sumárias eram despachadas a título breve. Eram estas causas sumárias que normalmente os vigários forâneos tinham jurisdição e, portanto, eles normalmente procediam a causas sumárias, não deveriam instaurar processos em causas ordinárias. No Brasil, muitas das vezes faziam, e por vezes isso levantava conflitos de jurisdição com o bispo. De acordo com os estudos disponíveis, as punições aplicadas nas 2 margens do Atlântico português sofriam fraca variabilidade, mas eram mais pesadas, em regra, para os clérigos do que para os leigos, o que era natural na época. Aliás, os códigos normativos diziam isso, fixavam isso. Normalmente, os réus só pagavam se pudessem pagar, se tivessem condições económicas para o fazer. E daí que se fosse natural que os clérigos, até pelo seu próprio ministério, pela sua própria responsabilidade, fossem mais duramente castigados do que os leigos e, portanto, as penas também eram maiores.
É evidente que na colónia brasileira, tal como acontecia com o juízo das congregações religiosas, portanto, as congregações religiosas tinham os seus próprios tribunais, pela vinculação ao padroado régio, as instâncias do governo judicial diocesano, ainda que atuantes e evidenciando políticas ativas de vigilância e disciplinamento sobre os fiéis, tiveram mais dificuldade, sobretudo durante o século XVIII, no cumprimento cabal das suas funções. Portanto, a Igreja no Brasil estava vinculada diretamente à coroa pela questão do padroado régio. Evidentemente que as instituições de vigilância e disciplinamento evidenciavam uma atuação forte, profunda, mas eram naturalmente mais limitadas do que acontecia, por exemplo, aqui no Reino, em que a Igreja tinha uma autonomia muito maior. Concretamente, que tipo de jurisdição possuíam os auditórios eclesiásticos? Portanto, é preciso remontar ao Concílio de Trento, no século XVI, para se perceber a abrangência destes tribunais. De facto, Trento preconizou o reforço do poder dos bispos e consequente reforço da sua atividade fiscalizadora, sobretudo no que diz respeito aos comportamentos dos fiéis. Esse reforço da autoridade dos bispos contou com a anulência do poder régio. Uma série de provisões do tempo de Dom Sebastião e do cardeal Dom Henrique estenderam significativamente a capacidade de atuação dos tribunais episcopais em matéria de pecados públicos. Fruto disso, as várias visitas pastorais que se realizaram em Portugal, no antigo regime, tiveram um caráter fortemente judicial único nos países católicos da época. Como sabem, as visitas pastorais em Portugal são, de facto, evidenciavam um cariz judicial único no quadro da Europa da época, porque enquanto que noutros reinos as visitas pastorais apenas se verificavam em relação à sua primeira fase, que era a visita dos espaços religiosos, das alfaias religiosas, em Portugal a visita pastoral tinha uma segunda fase com um cariz judicial que consistia numa devassa, as tais devassas das visitas pastorais, que consistiam num inquérito aos fiéis em relação a uma série lata de comportamentos que eles deveriam evidenciar, e se não evidenciassem, depois seriam delatados, portanto acusados, e ia ser instaurado um processo no auditório episcopal. O peso real da jurisdição eclesiástica no Reino Lusitano era bastante significativo no ordenamento jurídico do país e do Império. Era uma jurisdição muito abrangente, como eu disse, pois se no tocante à pessoa julgava os mais variados delitos clericais, excluindo as heresias e os crimes reservados ao rei, como os de lesa majestade e outros, em relação à matéria, julgava delitos bastante dispares, tanto de clérigos como de leigos, exercendo uma ação fundamental não verificada noutros reinos da época, como eu também disse, no regramento da sociedade. Fazia-o tanto na metrópole quanto na colónia brasileira. E aqui neste contexto eu deveria fazer uma ressalva, porque o meu olhar diverge um pouco da historiografia de cunho luso-tropicalista, portanto freiriana, os estudos do Gilberto Freire e os que lhe saíram na Piugada, no que diz respeito ao comportamento dos clericais apenas. Porque são teorias influenciadas pelo determinismo mesológico, em que o meio agreste brasileiro, por ser muito calor, que influenciaria, digamos, o comportamento humano. Há toda uma série de teorias relacionadas com isso, e que apresentavam o Brasil como um território libertino, como uma realidade exclusiva, aberta à transgressão, sobretudo sexual, como política colonizadora de incentivo à procriação. Bom, pelos trabalhos que eu tenho desenvolvido, e esta Quarta Porta do Inferno foi um deles, também é uma comparação entre Portugal e o Brasil, eu penso que a documentação não consente esse tipo de teorias, podemos debatê-las no final, eventualmente, mas eu penso que a documentação não prova isso. O que a documentação prova é que, de facto, não houve duas igrejas, uma reinol e outra colonial, não houve duas igrejas com uma intenção diferente, não houve mecanismos judiciais com uma intenção também diferente. O que houve foi uma colónia
que nos primeiros séculos da colonização não tinha estruturas. Evidentemente, não tendo tantas estruturas como Portugal, como o Reino tinha, naturalmente também as políticas de vigilância não foram tão fortes. Mas isso não significa que a colónia brasileira tenha estado durante esse tempo todo completamente aberta à transgressão, à libertinagem, como se não existissem instituições de vigilância e disciplinamento, porque elas de facto existiam, estavam lá e portanto, ainda hoje nós temos essas fontes que nos permitem estudar a sua ação. Bom, então quais eram os delitos sob jurisdição dos auditórios? Eu irei elencar esses vários delitos, irei explicar alguns deles. O primeiro, com o qual eu queria começar, é o delito de sacrilégio. Portanto, o sacrilégio era um delito sob a alçada dos tribunais episcopais. Em que é que ele consistia? O sacrilégio consistia em matar criminalmente na igreja ou no cemitério, portanto, num espaço sagrado, quebrar as portas da igreja ou do sacrário, portanto, danar os edifícios da igreja, tirar da igreja os seus pertences, furtar qualquer lugar sagrado e também pôr mãos violentas nos sacerdotes. Todo e qualquer indivíduo que violentasse fisicamente um sacerdote estava a incorrer no crime de sacrilégio. No arquivo da Cúria do Rio de Janeiro, por onde andei há alguns meses a investigar estas coisas, nomeadamente a documentação do auditório eclesiástico do Rio de Janeiro, encontrei um livro que coligiu imensas denúncias e entre essas várias denúncias eu fui encontrar uma de 20 de fevereiro de 1794 que acusava o sargento-mor Joaquim Xavier Curado por ter agredido fisicamente o padre Manuel dos Santos, que era capelão numa igreja do Rio de Janeiro. E então, na denúncia, o padre conta que estava a administrar o sacramento da confissão a alguns índios que haviam sido remetidos com os seus pais desde Minas Gerais para o Rio de Janeiro e, cito a fonte, sucedeu o suplicante ficar junto às grades da capela-mor, observando a ação com muito povo que ali estava. Chegou-se então o sargento-mor do Regimento Velho, Joaquim Xavier Curado, e mandando imperiosamente ao suplicante que saísse dali, ele respondeu que ele não o podia botar fora daquela casa, porque era a casa de Deus de quem era ministro. Então, ele mais arrogantemente lhe disse que fosse para fora, e logo impetuosamente levantando a mão, lhe deu uma grande pancada sobre os beiços e metendo-lhe a mesma mão pela parte interior do cabeção, que quase o asfixiou, o levou impetuosamente, quase arrastando-o até à porta da igreja, onde o largou de arremesso, dizendo: veja se posso. Tudo à vista do grande concurso do povo que se achava assistindo na mesma igreja. Fim de citação. É um caso curioso, entre muitos outros, por lá há, nesse livro que eu referi, e que nos dá conta de um caso de sacrilégio de um indivíduo, portanto, militar, que expulsou o padre dentro da sua própria igreja e que o agrediu fisicamente perante toda a gente. Os auditórios eclesiásticos tinham sobretudo jurisdição sobre delitos que causavam escândalo público e, portanto, eu achei curioso o escrivão ter terminado a denúncia dizendo exatamente isso, que existia um grande concurso de povo e que esse povo assistiu ao caso. Portanto, isto é um dado importante, porque era necessário provar que, efetivamente, o comportamento imoral tinha sido cometido e que ele era escândalo público, portanto, era caso notável entre a população. Outro delito sob jurisdição dos auditórios era o delito de mancebia simples e adulterina, que significava vida marital permanente, portanto, debaixo do mesmo teto, sendo uma ou as duas pessoas casadas. Portanto, era isso que consistia o delito de mancebia simples, no caso das duas pessoas não serem casadas, adulterina, no caso de uma delas ser casada, ou até as duas. Não é? Outro delito sob jurisdição eram as denúncias. As denúncias eram os casos de mulheres que eram, utilizando a linguagem da época, mal procedidas e desbocadas.
era um comportamento que não era tolerado, curiosamente, nas mulheres, porque é assim que aparece na documentação. Portanto, há algumas mulheres que foram efetivamente acusadas por serem mal procedidas, de qualquer comportamento que fugia à norma rígida da época, porque era uma norma relativamente rígida, mas também, do ponto de vista verbal, as mulheres que eram consideradas desbocadas, portanto, que diziam coisas que não estavam dentro dos padrões aceitos. Outro delito era o concubinato. O concubinato consistia em trato carnal ilícito esporádico, portanto, que não acontecia de forma permanente. De forma permanente era amancelamento, de forma esporádica era considerado concubinato. Tudo aquilo que eu estou aqui a elencar faz parte dos códigos normativos que eu há pouco falei. Portanto, tanto os regimentos dos auditórios, quanto sobretudo as constituições, eram muito específicas em assinalar quais eram estes delitos e muitas das vezes dão até exemplos para que depois, naturalmente, o juiz se pudesse socorrer desses exemplos para julgar convenientemente a causa. Outro delito era o delito de fornicação, que consistia em trato carnal antes do casamento. Como sabem, nesta época era a questão do casamento, era uma questão fundamental, portanto, o sacramento, sobretudo no que diz respeito ao próprio contexto em que ocorreu o Concílio de Trento, não é? Portanto, há uma série de sacramentos que saem com um poder maior, portanto, com um reforço. Um deles era o sacramento da confissão, outro deles era o sacramento do matrimónio. E, portanto, as Constituições eram muito explícitas em assinalar que casos de fornicação deveriam ser julgados pelos tribunais episcopais. Outro deles era o lesbianismo, que era um tipo de sodomia imperfeita, portanto, a sodomia que diz respeito a comportamentos de origem homossexual. Em Portugal, noutros reinos católicos da época não era assim, mas em Portugal o delito de sodomia era de jurisdição mista, o que significa que tanto os tribunais episcopais como a Inquisição tinham jurisdição sobre a sodomia. E qual é a diferença? A diferença é que a diferença é em relação ao lesbianismo, porque o lesbianismo não era considerado sodomia perfeita. E, portanto, eram os tribunais episcopais que tinham alçada sobre esses comportamentos. Isto, por vezes, dava conflitos de jurisdição entre a Inquisição e os tribunais episcopais, entre os tribunais episcopais e os tribunais seculares. Portanto, havia, por vezes, até uma certa confusão, sobretudo no que diz respeito a estes delitos considerados de natureza mista, que envolviam várias instituições no seu julgamento. Não ir à missa nos dias de preceito também constituía um delito sob a alçada dos tribunais episcopais. Situações também de ebriedade, portanto, indivíduos que se turvavam com vinho nas tabernas, que era uma coisa muito comum. Eu encontro imensos casos na documentação, sobretudo casos que eram denunciados nas visitas pastorais, inclusive alguns sacerdotes, e aí sim já era um caso mais gravoso, porque os sacerdotes estavam proibidos de entrar nas tabernas. Quanto mais entrar nelas, isso é ébrios. Não é? Portanto, ainda era mais gravoso. Mas, portanto, no que diz respeito às Constituições, elas diziam explicitamente que os sacerdotes não deveriam entrar nas tabernas, porque era considerado um edifício, um local, digamos assim, de jogos. Aliás, referindo à questão dos jogos, também os jogos não eram permitidos, depois eu irei até falar um pouco sobre isso. Situações que encontrei também julgadas pelos auditórios. Maltratar familiares, nomeadamente as mães. Encontrei algumas denúncias contra sacerdotes que eram acusados de maltratar as mães. Muitos deles viviam com as mães, outros não viviam com os familiares, tinham as suas criadas, mas alguns foram acusados e até condenados. Foram instalados processos no auditório por maltratar familiares. Consentir no pecado também poderia constituir um processo no auditório, porque não era só o pecador que merecia a reprimenda. Portanto, também o indivíduo que consentia poderia ser julgado, porque estava, de certa forma, a ser coautor desse delito, nomeadamente naqueles casos em que existiam em que eram acusadas as chamadas alcoviteiras, que hoje em dia têm um significado diferente.
hoje em dia ligamos mais às pessoas que falam umas das outras, mas nesta época o delito de uma pessoa ser acusada por algo viteiro tinha a ver com as casas de alcouce. As casas de alcouce eram aquilo que hoje em dia chamaríamos uma casa de prostituição, que não existiam casas específicas para isso, existiam pessoas que tinham a sua própria casa e que permitiam que na sua casa indivíduos se encontrassem e até algumas mulheres se prostituíssem. E, portanto, os donos dessas habitações eram também acusados e processados por consentidor do pecado. Outro delito bastante comum era, sobretudo no Brasil, bastante comum no Brasil, era o delito de usura. Eu encontrei imensas denúncias contra, sobretudo, sacerdotes nas Minas Gerais, portanto, no período áureo do ouro, no século XVIII, em Mariana, Ouro Preto. Existem várias visitas pastorais da Diocese de Mariana. A Diocese de Mariana foi criada em 1645, mas antes ainda da criação da Diocese, já os visitadores do Bispado do Rio de Janeiro, que tinham jurisdição sobre toda a capitania de Minas, realizaram várias visitas pastorais e encontraram vários sacerdotes, tanto do clero secular quanto do clero regular, que se dedicavam a emprestar dinheiro a juros. Portanto, incorreram no delito de usura. Perjuro, portanto, jurar falso em juízo, portanto, no tribunal, era também uma infração punível pelos tribunais episcopais, sobretudo porque a pessoa que testemunhava, fosse ele réu ou fosse testemunha, jurava e colocava a mão direita sobre a Bíblia, portanto, sobre as Sagradas Escrituras. E, portanto, considerava-se naturalmente que a pessoa que, jurando perante os textos sagrados e mentindo, estava a incorrer em um delito gravoso. Depois, o delito de bestialidade também era da jurisdição destes tribunais. A bestialidade consistia no trato carnal entre um humano e um animal. Há poucos casos de bestialidade, pelo menos eu encontrei poucos, mas existem alguns, e portanto também nos códigos normativos vinha bastante explícito que eram os tribunais episcopais que tinham jurisdição sobre estes casos. Não era assim em todo o lado. Por exemplo, na Espanha, alguns tribunais de Inquisição tiveram também jurisdição sobre questões de bestialidade. Em Portugal, não. Portanto, em Portugal existem alguns processos catalogados na Torre do Tombo contra indivíduos que cometeram bestialidade, mas simultaneamente tinham cometido outros delitos de heresia. Portanto, não foram condenados especificamente pela bestialidade, foram condenados por situações de heresia e depois foram acusados também por terem praticado outros delitos, entre os quais a bestialidade, mas a bestialidade era em si um delito da alçada dos tribunais episcopais. Questões de violência física, desde pancadaria até ao assassinato, eram também questões que podiam ser puníveis pelo auditório eclesiástico, também pelos tribunais seculares, mas os bispos também tinham jurisdição em alguns casos. Na documentação do auditório eclesiástico do Rio de Janeiro, que eu há pouco referi, referente ao século XVIII, eu encontrei várias querelas, entre elas uma contra o padre Francisco Dias, que servia de capelão numa fragata del Rei, que tinha aportado ao Rio de Janeiro. O auto principiou em 11 de agosto de 1795 e, em causa, de acordo com a denúncia, o padre terá perguntado a um indivíduo, que se chamava José Gomes, o que tinha vindo de Portugal fazer ao Rio. Portanto, estavam os dois na fragata. O sacerdote teria perguntado o que é que ele estava ali a fazer, qual era o motivo, o que é que o levava ao Rio de Janeiro. E o José Gomes respondeu que se ia divertir. Ao ouvir a resposta, o padre, cito, descarregou uma tremenda bufatada de mão aberta na face esquerda de José Gomes. E, portanto, foi também uma coisa notada pelas pessoas que estavam a assistir, foi acusado e foi processado. Portanto, situações de sacerdotes que eram, de facto, violentos, também justificavam a instauração de processos nos auditórios episcopais. Violência verbal, já há pouco falei, portanto, as pessoas que eram desbocadas, que eram acusadas por serem desbocadas,
também eram acusadas e processadas. Frequência de tavernas, como há pouco falei, e jogos ilícitos. Os jogos ilícitos eram muito interessantes, eram muito importantes, e até é interessante consultar esta documentação, coisa que eu penso que ainda não está muito bem estudada na historiografia e que é possível estudar através das revistas pastorais e até através da documentação destes auditórios, que é o tipo de jogos. Não é? Portanto, os jogos sempre existiram. Que tipo de jogos é que existiam na época moderna? Se nós formos, naturalmente, à documentação judicial, às pessoas que eram acusadas pela prática destes jogos, vamos-nos a perceber que tipo de jogos é que existiam. Bom, eu queria aqui relatar um exemplo que encontrei no arquivo da Universidade de Coimbra, nas devassas do arcediagado do Volga, que é a denúncia contra o padre António Martins, de Covão do Lobo, que pertencia a Mira, e ele foi acusado e depois foi processado entre 1662 e 1664. Então eu vou citar da documentação. E diz então assim: pelo São João passado, se fizeram umas festas em que houve um carneiro por fogaça. Portanto, o carneiro era o prémio do jogo. Por altura do São João, porque as festas joaninas, que depois foram também para o Brasil, o São João era um tempo de folia, não é? Portanto, eram as festas muito importantes. O qual havia de levar quem mais corresse. Portanto, a pessoa que mais... Era uma prova, era um jogo de corrida. A pessoa que corresse mais, cortasse a meta mais rápido e levava ao carneiro. O qual havia de levar quem mais corresse. E estando o povo junto e muita gente de fora, que vinha à festa e andar correndo dos aventureiros, o padre António Martins, cura no Covão do Lobo, fora também um deles. E correndo com excesso, a todos levaram o dito carneiro por fogaça. E o puseram diante de si e o levou para o dito lugar de Covão do Lobo, que dista desta vila uma légua, e que esta ação fora muito estranhada pelo povo, pela descomposição com que se ouve o dito clérigo. Fim de citação. Portanto, este sacerdote participou neste jogo, corria muito, portanto era atleta, conseguiu ganhar o carneiro, mas que efetivamente o clero estava impossibilitado de participar nestas andanças, porque de facto ficavam descompostos. A compostura era uma coisa muito recorrida, era uma coisa muito requerida pelas constituições sinodais. Não cumprir com os preceitos eclesiásticos, portanto, sacerdotes que faltavam às missas, sacerdotes que não administravam os sacramentos, também isso era matéria julgável pelo Tribunal Episcopal. Outra situação era a quebra do sigilo de confissão. Em alguns casos também existia, eu encontrei alguns casos desses, que no século XVIII poderia até ser um delito mais grave e julgável até pela Inquisição, porque a Inquisição tinha jurisdição sobre as questões de sigilismo, mas encontrei também algumas denúncias contra clérigos que quebravam o sigilo da confissão. Trajo inadequado ou ilícito também era um delito no qual alguns clérigos incorriam, porque hoje em dia nós já não ligamos muito a estas coisas. Os sacerdotes se trajam de forma igual, mas nesta época tinham que trajar efetivamente conforme mandavam as Constituições. O exercício de atividades extra-sacerdócio também não era permitido, e também há algumas denúncias contra sacerdotes que tinham algumas atividades extra-sacerdócio, dedicavam-se à agricultura, dedicavam-se à pesca, dedicavam-se à caça. Outros comportamentos imorais, como por exemplo arrancar árvores dos vizinhos do lado. Encontrei um caso muito interessante, este é mesmo de um conterrâneo meu, lá de Moimenta da Beira. Foi um sacerdote que foi acusado pela Inquisição por solicitar no confessionário as penitentes para atos de natureza carnal. E isso de aproveitar o sacramento da confissão para solicitar as penitentes para atos de natureza carnal era um delito bastante grave e que era punido pela Inquisição. Era considerado um comportamento heresiário. Este sacerdote, além de ser acusado disso, foi acusado de uma série imensa de coisas, entre as quais cortar as árvores dos vizinhos do lado, das propriedades que ele tinha, para as adquirir a preço mais baixo. E, portanto, é um dos casos, mas existem outros,
não é? Que constituíam um comportamento imoral que, naturalmente, era julgado pelos tribunais episcopais. Só para terminar, mencionar outro delito que era também considerado grave, que era desflorar virgens. Curiosamente, era julgado pelos tribunais episcopais, não era julgado pelos tribunais seculares. Eram, efetivamente, os tribunais dos bispos que tinham jurisdição sobre estas questões, porque eram questões de pecados, era um pecado público, era um comportamento imoral. E, novamente, eu gostaria de partilhar um exemplo que encontrei no arquivo da Cúria do Rio de Janeiro. Eu tenho vindo aqui a trazer alguns exemplos relacionados com o Brasil, precisamente para se perceber como não só o índice de pecados ou de crimes era alto, como também as instituições atuaram. E, portanto, isto vai um pouco digamos, ao encontro daquilo que eu há pouco referia em relação à questão da comparação, em relação à importância de termos um olhar reflexivo para se perceber que, efetivamente, os mecanismos que existiam no Reino também existiam na colónia e também lá funcionaram. Portanto, estes exemplos que eu estou aqui a dar são exemplos de indivíduos que cometeram comportamentos, incorreram em comportamentos imorais, mas que foram processados, foram castigados. E, portanto, este exemplo que eu gostaria de partilhar, também do arquivo da Cúria do Rio de Janeiro, é um processo de querela instaurado em 26 de outubro de 1797, que foi iniciado por Imerciana Maria de Santa Clara, que tinha 15 anos de idade, e pelo seu pai, Joaquim José da Rocha, contra o padre Inácio Correia da Silva. O que aconteceu foi que o padre, conversando com o pai da moça, no engenho de Luís Manuel, prometeu casamento à moça com o seu afilhado e o pai aceitou. Eram os tais casamentos por conveniência, portanto, lavrados pelos pais. O pai entregou-a ao padre para ele a levar para a casa de uma sua irmã, mas, em vez de ele a levar para a casa da irmã, levou-a para a casa de uma prostituta, chamada Ana Rosa, e aí abusou dela e lhe levou a honra e virgindade. Foram ouvidas testemunhas sobre o caso e no dia 30 de outubro do mesmo ano, na casa do Vigário-Geral, fizeram o exame às partes íntimas da moça para ver se ela estava desflorada ou não. Assistiram a esse exame, isto também é muito curioso, para percebermos como é que tudo isto funcionava na época, portanto, à falta de médicos, de quem é que era chamado. Assistiram a esse exame o Vigário-Geral, o escrivão e algumas parteiras. Cito: fazendo a dita vistoria e exame na queixosa, acharam estar esta desflorada, mostrando que, não só uma vez, mas muitas, tinha a mesma queixosa copulada, pela grande laxidão em que acharam o vaso feminino, de sorte que mostrava ter corrosão não muito moderna, em razão de ter as partes em tal laxidão que mostravam não poder ser de pouco tempo, nem de poucas vezes. Fim de citação. Mais um exemplo de um caso considerado gravoso, de uma moça de apenas 15 anos, que foi instaurado o processo no auditório eclesiástico e o réu foi condenado, neste caso específico, foram-lhe retiradas as ordens, portanto foi expulso do sacerdócio, que era uma das penas mais gravosas em que podiam incorrer os sacerdotes. Ora bem, fazendo então aqui uma comparação breve entre os auditórios eclesiásticos da colónia luso-brasileira e das colónias espanholas, para se perceber também do outro lado do Império como é que isto se passava, eu direi que existem algumas ideias erradas na historiografia em relação a este ponto, porque tem havido uma tendência para se copiar a historiografia hispano-americana, que está muito mais desenvolvida neste campo. Aliás, eu direi que, no que diz respeito a estes tribunais, há muito pouca coisa escrita. Nós não temos grande bibliografia acerca disto, não é? Portanto, em relação aos processos, em relação aos trâmites processuais, sabe-se muito pouco acerca destes tribunais. E isso tem a ver, sobretudo, com a escassez documental. Há muito pouca documentação, portanto ela foi-se perdendo, nós temos poucos processos, mas também a dificuldade se deve ao facto de muitos destes arquivos
serem privados. Portanto, são arquivos da Igreja, muitas vezes é difícil aceder-lhes, há alguns que já são públicos, mas a grande maioria ainda é privada. Portanto, há alguma dificuldade em se aceder, eles não estão organizados, não há uma ideia muito clara do que é que existe lá, e isso também tem explicado, de certa forma, a dificuldade. Dificuldade essa que eu próprio tenho experimentado, porque este é o tema que eu agora tenho vindo a investigar, tanto cá como lá, no Brasil, e por vezes é difícil. Mas, portanto, e talvez por isso há uma ideia errada em relação à maneira como funcionavam os auditórios do Império Espanhol e do Império Português. Mas então, fazendo algumas comparações, eu direi que os auditórios presentes no Brasil eram diferentes dos auditórios presentes na América Espanhola, sobretudo por duas razões. A primeira é que não houve, no caso português, um direito canónico indiano, produzido na ou para a colónia brasileira, como existiu na Hispano-América. Portanto, os auditórios eclesiásticos na Hispano-América existia um direito canónico indiano, portanto, aplicado aos indígenas. Isso não aconteceu no Brasil. No Brasil, tanto os indígenas como os colonos eram julgados da mesma forma. E, portanto, não houve códigos normativos que indicassem que os indígenas eram julgados de uma forma e os colonos eram julgados de outra forma. Portanto, não há essa diferença nos auditórios eclesiásticos do Brasil. Em segundo lugar, há também uma diferença no que diz respeito ao exercício das competências jurisdicionais, porque ela era diferente no Brasil, e era diferente porque, sobretudo no que diz respeito às heresias, às heresias indígenas, enquanto que os auditórios eclesiásticos da América Hispânica, eles julgavam os hereges indígenas, portanto os auditórios tinham competência jurisdicional sobre os hereges, nos auditórios eclesiásticos do Brasil não, portanto era a Inquisição. A Inquisição é que tinha jurisdição sobre as populações indígenas. E isto é mais uma diferença em que se percebe que não houve, digamos, uma adaptabilidade à realidade colonial que aconteceu na Hispano-América. Portanto, lá eram os auditórios que tinham competência sobre as heresias dos índios. E no Brasil isso não aconteceu, e parece-me que estas são as duas principais diferenças se compararmos Portugal e Brasil. No que diz respeito aos indígenas, já que falei deles, é preciso sublinhar que os indígenas não eram sujeitos passivos na justiça episcopal. Portanto, durante muito tempo a historiografia tentou passar essa ideia de que as populações indígenas não estavam presentes, não instalavam processos. Isso é falso. Nós encontramos vários processos movidos por eles e muitos desses processos contra clérigos que eram julgados, o que significa que a opinião, o testemunho das populações indígenas faziam fé também nos tribunais episcopais. E, portanto, para utilizar uma expressão de Ana Zabala, isso demonstra inequivocamente uma sujura com que os indígenas se moviam nos fóruns de justiça. Portanto, eles instalavam processos, eles acusavam, eles participavam, eles eram agentes ativos e, portanto, importa estudá-los também como agentes ativos e envolvidos nas malhas da justiça eclesiástica, não apenas como réus. A historiografia também tendeu durante muito tempo a dizer que eles eram apenas perseguidos, eram apenas castigados, mas também como autores de processos contra colonos, contra sacerdotes, enfim. Quanto às principais diferenças em relação à realidade colonial e à realidade metropolitana, as diferenças são sobretudo três. No Brasil, os auditórios tinham menor disponibilidade de meios, e portanto nós temos, quando os estudamos, temos que ter em consideração isso. Portanto, havia menos disponibilidade de meios, tinham um número de agentes muito inferior. Portanto, os auditórios tinham menos agentes, e isso também prejudicava, digamos, o funcionamento dos tribunais. E terceiro aspecto, tinham um território muito mais extenso do que os auditórios em Portugal tinham. E isso, naturalmente, teve também um impacto. Portanto, quando vamos analisar a ação e o impacto, temos que ter em consideração isto. Não é dizer apenas que no Brasil as estruturas não funcionavam ou não existiam. Elas que existiam. Evidentemente que até ao século XVIII existiram menos. A partir do século XVIII, quando o Brasil virou o foco do Império, quando foram descobertas as minas do ouro,
quando os preços do açúcar dispararam, quando o Brasil foi o teatro dos principais interesses económicos dos portugueses. Então, a partir dessa altura, o fluxo de pessoas foi para o Brasil, as estruturas apareceram, o número de sacerdotes aumentou e também as estruturas eclesiásticas robusteceram-se, fortaleceram-se, e a partir de então vemos os dispositivos judiciais muito mais atuantes e muito mais fortes. Repare-se que em Portugal, que era um reino pequeno, chegaram a existir 19 dioceses, enquanto que a extensão de veras amplas do Brasil chegava ao final do período colonial fragmentada em apenas 7 bispados, muito menos do que os criados na América Espanhola, muito menos do que as criadas nos restantes territórios ultramarinos portugueses e na metrópole. No Império Espanhol, que era apenas americano, tudo foi diferente. Foram criadas imensas dioceses logo no início da colonização, e inclusivamente 3 tribunais de Inquisição. No Brasil não foi criado nenhum tribunal de Inquisição, apesar de ter havido algumas tentativas de criação, mas também não foi criado nenhum tribunal da Inquisição. Na América Hispânica, Cartagena das Índias, que é a atual Colômbia, foi criado no México, foi criado no Peru, 3 tribunais, marca também uma certa diferença no que diz respeito à vigilância e à repressão. E, portanto, eu penso que, para concluir, eu penso que também é preciso, então, ter em conta todo este contexto, não é? Quando se intenta uma comparação entre os resultados da ação das estruturas diocesanas de vigilância e disciplinamento da sociedade presentes na metrópole e na colónia brasileira. Portanto, é preciso ter em conta a prioridade cronológica do Império Português, porque a colonização no Brasil não foi sempre igual, e isso ressentiu-se naturalmente também nas políticas religiosas do governo judicial das dioceses. Muito obrigado.